A Estefânia diz que a Malu está sentindo muitas dores, mas que só podem esperar o parto daqui uns 15 dias. A Viviana diz que 2 semanas passa muito rápido e a Estefânia responde que foi exatamente o que o amador disse e pergunta sobre o café, se elas deixam isso para um outro dia. A Viviana diz que de qualquer maneira ela não iria poder ir, porque o João Miguel acabou de chamar ela para sair naquela mesma noite e evidentemente ela não poderia recusar, e isso principalmente para ela ter o prazer de deixar a outra esperando. Além de tudo isso, essa noite será totalmente decisiva, porque depois desse dia o João Miguel não vai poder se afastar dela nunca mais, e deixa a Estefânia, além de curiosa, com muita raiva. E logo depois dessa bendita noite, a Viviana e o Miguel chegam em um táxi. O Miguel realmente está bêbado, mas a Viviana está se fazendo de bêbada, mas que na verdade isso é uma jogada contra o Miguel. Como eu disse anterior, agora vocês vão entender. A Viviana dá umas risadas do Satanás e diz que eles tinham que comemorar esse milagre de ele chamar ela para sair. Depois ela se faz que não consegue nem andar e o João Miguel coloca ela em seus braços e leva ela até o seu quarto. Ao chegar no quarto da Viviana, o Miguel coloca a Viviana na cama dela e depois se deita ao lado e tenta sair, mas a Viviana não deixa e pede para que ele fique pelo menos até passar o enjoo dela. Mas o Miguel responde que ele tem que ir para o quarto dele e fica tentando se levantar, mas está tão bêbado que não consegue fazer isso. Depois ele pede que a Viviana deixe ele em paz. Ela fica beijando ele, pedindo só mais um minutinho e diz que tudo foi tão incrível e fala que se sentiu muito bem e quando ele quiser ela se entrega totalmente nas mãos dele para que ele cure ela. Mas vocês entendem aí o duplo sentido, né? Depois disso, a Viviana diz que ele vai poder fazer o que quiser com ela e pergunta se ele está ouvindo ela. E pergunta isso algumas vezes, só que o Miguel já dormiu e não escuta mais nada. E em questão de segundos, ela, a Viviana, fica boa. É aí onde a Viviana coloca o seu plano diabólico em jogo. Ela começa a tirar a roupa do João Miguel para que ele entenda que transou com ela na noite anterior. Já no dia seguinte, o Miguel acorda no quarto da Viviana e fica se perguntando o que foi que aconteceu ao ver a sua roupa toda tirada. A peste da Viviana chega nesse exato momento no quarto de Baby Doll e pergunta ao Miguel se ele já acordou. Depois ela sobe na cama e diz que daqui a pouco vão trazer o café deles dois, porque ela decidiu que eles vão tomar café juntinhos. O Miguel pergunta o que foi que aconteceu na noite anterior. A Viviana diz que não quis acordar ele. O Miguel pergunta mais uma vez o que foi que aconteceu na noite anterior. A Viviana pergunta se ele não se lembra e diz que foi inesquecível. O Miguel, já chateado, pergunta uma última vez o que foi que aconteceu na noite anterior. A Viviana responde que aconteceu o que acontece entre um homem e uma mulher quando são casados e deixa o Miguel desesperado. O Miguel levanta-se e começa a colocar suas roupas e a Viviana, provocando, diz que ele foi tão doce, tão amoroso, tão apaixonado e ela não pôde resistir a ele e chama ele de meu amor. Depois ela fala que os dois fizeram amor como nunca. O Miguel se afasta da Viviana e a Viviana pede para ele não fazer essa cara, porque isso é o mais normal em um casamento. O Miguel fica totalmente chateado com uma coisa que não aconteceu e pega sua camisa e sai em disparada falando que isso não é possível. Já a Viviana diz: "Você não vai poder mais se afastar de mim, João Miguel", e dá um sorriso diabólico. O Leopardo está conversando com a Malu, que na verdade ela é conhecida lá como Lírio. A Malu chega e dá oi. O Leopardo pergunta o que ela está fazendo ali porque ela deveria estar descansando. A Malu responde que está se sentindo muito bem e pode jurar por isso. O Leopardo diz a ela que não, porque é muito esforço e ela teve que caminhar muito. A Malu diz que ficou procurando ele pela casa toda e não achou. Então ela perguntou ao Inácio e ele respondeu que ele estaria ali com o cavalo. E foi por isso que ela veio ali, só para ver ele, só por isso. O Leopardo pergunta se ela está falando sério. A Malu responde que sim, porque também queria agradecer a ele pelas penas que são perfeitas, porque agora sim o bebê dela vai poder dormir assim bem tranquilo e apoiadinho no travesseiro bem fofinho. O
O Leopardo diz que ela tem que pedir a Micaela que compre tecido branco para que elas façam fronhas e encham com as penas. A Malu, que é chamada na fazenda de lírios, como já dito, responde que isso ela já pediu a Micaela. A Malu diz que ele é muito legal e diz isso porque ela sabe que às vezes as pessoas se enganam, e principalmente quando dizem que ele é grosso, cruel e não tem coração. E para ela tudo isso é só aparência, porque com certeza por trás desse homem existe uma pessoa com muito amor e muita ternura, e que sempre está por aí ajudando muitas pessoas que precisam. Ela sabe disso. O Leopardo diz que também dizem muitas coisas ruins sobre ele. A Malu diz que isso é tudo mentira. O Leopardo diz que algumas coisas não. A Malu diz que não percebeu nenhuma, porque dizem por aí que ele trata mal as pessoas, mas não é verdade, e que é malvado, e ela não lembra de nunca ter visto ele fazer nada disso por aí. E que é cruel, mas olha aí o amor que ele tem pelo seu cavalo. E que depois ele só vivia na farra, mas que ela só vê ele por aí, tipo, sozinho e escondido pelos cantos. E que também disseram que ele não sofre, mas que ela sabe muito bem que ele sofre e muito. Depois a Malu diz que viu ele sofrendo muito e falaram que ele estava ficando doido, mas que na verdade ela está vendo que ele é bem ajuizado. O Leopardo lembra ela e diz que também dizem por aí que ele é mulherengo. A Malu pergunta se na verdade ele é, e de início ele fica calado. A Beatriz vai ver o Eduardo e ele pergunta como ela está. Ela fala que está muito bem. Eduardo diz que logo logo ela vai dar à luz, e como toda mãe, ela deve estar muito ansiosa a dar à luz. Ela confirma que sim. A Beatriz diz que quer que nasça logo e que passe logo os primeiros dias para que assim ela possa voltar a trabalhar novamente e também dar um rumo à vida dela. O Eduardo pergunta se ela decidiu assim e sem pedir a opinião dele. A Beatriz diz que acredita que ela que deveria fazer isso sozinha. O Eduardo fala que a decisão realmente é dela, e depois ele pergunta pela Elsa. A Beatriz diz que ela está com os pais delas esperando. O Eduardo pergunta esperando o quê? A Beatriz responde que para que resolva logo o divórcio com o Nelson. E quando ela puder ficar livre, ela vai poder ser a esposa dele. E pergunta ao Eduardo se não é assim. A Beatriz já responde e diz que na verdade ele não precisa nem responder, porque de qualquer modo ela já sabe a resposta. E pede para que ele não tenha pena dela, porque ela sabe muito bem o quanto ele amou a Elsa. E ela também sabe muito bem que ele se aproximou dela, da Beatriz, um pouco por consolo e um pouco por compaixão. O Eduardo interrompe e diz que isso não é verdade. A Beatriz diz que ele não precisa aliviar o lado dela e nem muito menos se desculpar, porque ela entende perfeitamente e não vai fazer nenhuma reclamação, que em primeiro lugar ele nem merece, e em segundo a Elsa vale 1000 vezes mais do que ela. O Eduardo interrompe ela mais uma vez e diz que isso também não é verdade. A Beatriz diz que além de tudo isso, ela, a Elsa, já estava na vida dele muito antes que ela aparecesse. O Eduardo diz que a Elsa deixou ele por outro homem. A Beatriz diz que agora ela voltou para ele e ela ama ele. O Eduardo diz que não tem certeza disso. A Beatriz diz que ela vai ter um filho, já a Elsa estará sozinha. Eduardo, por sua vez, fica pensativo. Na casa do Miguel, a Tininha está estudando com a Branca e depois elas duas comemoram porque a Tininha acertou todas as lições. No quarto da Viviana, ela está conversando com a Ofélia e diz que essa noite ela quer ficar deslumbrante porque não sabe quem é a sua rival e não quer ficar por baixo dela. A Ofélia diz que ela é muito insistente em arrumar problemas com o Miguel e pergunta por que ela não deixa as coisas como estão. A Viviana diz que é claro que não, porque ela precisa saber quem é ela e precisa surpreendê-los. A Ofélia responde que é aí onde o João Miguel toma a decisão e separa dela. A Viviana diz que ele não vai porque ela está com amnésia e pergunta se ela não se lembra disso. Em seguida, a Branca começa a tossir e o Miguel vem chegando e pergunta se ela está se sentindo mal. Ela responde que acha que sim, porque está sentindo o corpo dela um pouco dolorido. O Miguel diz que isso talvez seja uma gripe forte. A Branca fala que a garganta dela está doendo muito e ela acha que está com algum gânglio inflamado. O Miguel, por sua vez, pede para dar uma olhada. E nesse momento a Viviana vê o Miguel analisando a Branca e se revolta. E fala que isso é um espetáculo divino e diz que já viu que ela, a Branca, está querendo roubar o marido dela.
O Miguel pede por favor e diz que ela não sabe nem o que está falando. Viviana diz para eles nem tentar negar porque ela acabou de flagrar tudo e viu que ele estava tocando no pescoço dela e ela, esperta, se deixando ser tocada. O Miguel responde que estava só olhando. A Viviana diz que ele não precisa dizer o que estava fazendo porque ela acabou de ver tudo e diz que parece até mentira que ele esteja interessado em uma orientadora. A Branca tenta interromper e diz que não é nada disso que ela está pensando. A Viviana começa a humilhar a Branca e diz que a Branca é uma mulher muito insignificante e nem um pouco atraente e que nem tem como casar porque acredita que nenhum homem olharia para ela. O Miguel diz que é melhor a Viviana parar de falar. A Viviana dá um grito no Miguel e diz que ele não dá ordens a ela. O Miguel fica mais revoltado ainda e diz que ela, a Viviana, faz a vida dele impossível e ele já está cansado disso. Depois o Miguel pede para ela deixar ele viver em paz e quando ele vai saindo, ela pede para ele esperar. O Miguel responde que não quer falar com ela porque ela cansa ele, abusa da paciência dele e que lhe perturba o tempo todo e que ela está conseguindo que a cada dia ele se afaste ainda mais dela. Em seguida, o Miguel vai embora. Depois que o Miguel vai embora, a Branca pergunta por que a Viviana faz o Miguel tão infeliz. A Viviana mete-lhe um grito na Branca e manda ela sair e ir embora para o quarto dela imediatamente. A Branca tenta questionar, mas a Viviana manda ela sair dali porque ela é muito intrometida e manda ela desaparecer da vista dela. Depois que a Branca chega no seu quarto, ela chora muito e depois ela se ajoelha e olha para o espelho e escuta a sua outra personalidade dizer que ela não se preocupe e que em breve ela, a Viviana, vai pagar por todas essas ofensas e humilhações que ela está fazendo ela passar.